A paz de Jesus, vamos dar início a mais uma aula da nossa escola bíblica com o tema A Vigilância Conserva Pura a Igreja. Texto áureo: E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Marcos 13, verso 37. Verdade prática: através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mudanismo dos nossos dias. Leitura bíblica em classe, Mateus 25, verso do 1 ao 13, que diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Introdução. Chegamos à última lição desse trimestre. Mais uma vez o Espírito Santo quer nos despertar dizendo que o tempo se abrevia. Meditemos hoje na parábola de Jesus, escrita em Mateus 25, do verso 1 ao 11, onde encontramos 10 virgens que ouviram o clamor da meia-noite, mas apenas 5 delas estavam preparadas para ele. Deus nos abra os corações para compreendermos a sua palavra, pois temos a necessidade de estar devidamente preparados. Amém. Ponto central: é preciso vigilância para conservar a pureza da igreja. Tópico 1, meia-noite, o dia que já passou. À meia-noite, exatamente às 24 horas, o dia terminou definitivamente. Tudo o que nele aconteceu pertence ao passado, ao dia de ontem. Este é o sentido da expressão à meia-noite. Ela nos fala de um dia, de um período de tempo que terminou. Do ponto de vista bíblico, o período de tempo, o dia que está para terminar, é a dispensação da igreja. E no momento em que Jesus arrebatar a sua igreja fiel, este período haverá terminado definitivamente. Vivemos, portanto, os últimos momentos da igreja aqui na terra. A Bíblia diz que somos o sustentáculo da verdade. Que grande é a nossa responsabilidade. Por isso, Jesus mandou que trabalhemos enquanto é dia, pois a noite há de vir e então não será possível fazer mais nada. Conclusão do tópico 1, à meia-noite, o dia findou. Tudo o que aconteceu pertence ao passado, ao ontem. Então, irmãos, nesse tópico 1 e os seus respectivos subtópicos, fala da vinda do Senhor para buscar a sua igreja, irmãos. Esse é um fato iminente que vai acontecer, né? Nós temos a plena certeza que vai acontecer porque foi o Senhor quem disse que aconteceria. A palavra do nosso Deus é fiel e verdadeira, não tem variação nela, não muda, porque o nosso Deus é imutável, ele permanece o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Então, aqui quando fala da meia-noite, né, usa a ilustração da parábola das 10 virgens, que haviam 5 prudentes que estavam vigiando, que estavam preparadas para o encontro com o esposo, mas haviam as 5 nécias ou 5 loucas que estavam ali esperando, dizendo que estava esperando, mas estava despreparada para o encontro. Então, irmãos, vigiai em todo o tempo, vigiai e orai, como disse o Senhor Jesus, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Viva em vigilância, porque nós não sabemos o dia nem a hora em que há de vir o nosso Senhor. Pode ser a qualquer momento que nós precisamos estar ocupados com aquilo que agrada ao nosso Deus.
que glorifica o nosso Deus. A vigilância torna a igreja pura. Jesus vem buscar a igreja fiel, não é simplesmente a igreja, ele vem buscar a igreja fiel, aquela que perseverar até o fim. É a igreja que vai perseverar fiel ao nosso Deus até o fim, essa será salva. Então, irmãos, vigilância. Vigilância quando pregamos a palavra da verdade, porque a palavra do Senhor é a verdade, não pode ser pregada de forma deturpada, nem com conveniência, nem buscando o interesse próprio, porque se nós morremos e ressuscitamos com Cristo, nós buscamos o interesse do reino do nosso Deus. Então, o interesse do reino de Deus é que as almas sejam salvas, as pessoas sejam libertas pela verdade, como disse o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, como está dizendo lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só pode ser liberto, irmãos, pela verdade. E essa verdade é a palavra de Deus pregada como ela é, fiel e verdadeira, viva e eficaz, mais cortante, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de separar juntas e medulas, alma e espírito, e é poderosa para discernir a intenção, toda a intenção do coração do homem. Então, irmãos, aquilo que o homem não consegue separar, esmiuçar, dividir, a palavra de Deus consegue. Ela vai em lugares inóspitos, lugares que são impossíveis para qualquer pessoa, para qualquer ser humano, mas o nosso Deus, que para ele não há nada impossível, não há nada difícil, não há nada extraordinário demais para ele, porque tudo é possível para o nosso Deus. Ele é o Deus que opera as maravilhas e o impossível na terra, em nossas vidas, com o objetivo de exaltar, engrandecer e glorificar o santo e poderoso nome dele. Então, a meia-noite é o marco, né, irmãos? O dia que ficou para trás, o ontem, o passado. Então, quando não quer dizer que Jesus virá à meia-noite, mas é como a ilustração, né? Como a ilustração, para entender que o tempo, quando Jesus vier, as coisas vão ficar um período de tempo para trás, tudo vai se tornar novo, a gente vai viver o romper da alva com o nosso Deus, vai ser uma vida nova, santa e eterna no céu, né? Nós vamos ganhar um corpo santo, transformado, glorificado. Então, irmãos, nós precisamos vigiar em todo o tempo, para que as nossas vidas, né, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo aqui na terra, permaneça santo, permaneça puro, preparado para o grande encontro do Senhor, no dia da vinda do Senhor para buscar a sua igreja, e o nosso encontro com ele será nas nuvens. Então, vigiai e orai, né? Vigiai e orai, porque vai haver o fim desse tempo, desse sistema, né? Mas nós vamos ser arrebatados juntamente com o Senhor, né? Nas nuvens. Os anjos do Senhor percorrerão toda a terra, procurando os fiéis, pegando os fiéis para levar ao encontro do nosso noivo, do nosso esposo, do nosso Senhor Jesus nas nuvens, e assim estaremos para sempre com eles. Então, irmãos, não perca essa promessa, não perca a promessa que é acima de todas as promessas, que é a vida eterna. Não coloque a sua salvação em risco por nada. Irmãos, desagrade o ser humano, mas agrade a Deus. O apóstolo Pedro falou entre obedecer a Deus e os homens, escolha obedecer a Deus. Atos 5, 29. Vivam uma vida santa, vivam uma vida irrepreensível, vivam uma vida que agrade ao Senhor. Ainda que muitas pessoas não aceitem a sua maneira de viver, mas se você viver de forma que agrade, que glorifique, que honre o nosso Deus, está tudo certo. Está tudo certo, não tem problema nenhum, porque maior é o nosso Deus, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Mais poderosos e mais numerosos são os que nos guardam do que aqueles que se levantam contra nós. Vamos ao tópico 2.